Ponto 4 do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Irritados ou retraídos. Não pretendo simplificar algo tão complexo quanto a reação à vergonha, mas devo dizer que quando se trata de homens, parece haver duas reações básicas: ficarem irritados ou retraídos. É claro que, assim como as mulheres, quando os homens aprendem a lidar com a vergonha, isso muda e eles passam a reagir com consciência, autovalorização e empatia. Mas, sem essa tomada de consciência, quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. Depois de ter coletado dados suficientes nas entrevistas para começar a identificar temas e padrões marcantes, agendei reuniões com terapeutas, homens especializados em comportamento masculino. Eu queria ter certeza de que não estava filtrando o que tinha escutado dos homens com base em minhas próprias experiências. Quando consultei um desses terapeutas sobre o conceito de irritados ou retraídos, ele me contou a seguinte história para ilustrar a questão. Quando estudava no ensino médio, ele aceitou o desafio de entrar para o time de futebol americano no colégio. No primeiro dia de treino, seu técnico dividiu o grupo de garotos em duas equipes e mandou que se posicionassem. Ele tinha crescido praticando o esporte em seu bairro, mas esta era a primeira vez que se perfilava em um campo com uniformes e proteções frente a frente com garotos cujo objetivo era derrubá-lo. O terapeuta me disse: de repente fui tomado pelo medo. Comecei a pensar quanto machucaria se me chocasse com aqueles garotos bem maiores do que eu, e acho que o medo transpareceu no meu rosto. Enquanto tentava disfarçar o medo, o treinador gritou para ele: não seja maricas, fique na posição. Ele disse que a vergonha então tomou conta do seu próprio corpo. Naquele momento, ele ficou muito claro para mim que o mundo funciona, como o mundo funciona e o que significa ser um homem. Não ter permissão para sentir medo, não ter permissão para demonstrar medo, não ter permissão para ficar vulnerável. Quando eu lhe perguntei o que fez em seguida, ele me olhou nos olhos e disse: eu transformei meu medo em raiva e fui com tudo para cima do cara na minha frente. Funcionou tão bem que passei os 20 anos seguidos da minha vida transformando meus medos e vulnerabilidades em raiva e atacando todos que estivessem por perto. Minha esposa, meus filhos, meus funcionários. Eu não conhecia outra maneira de disfarçar o medo e a vergonha. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta então concluiu: comecei a fazer terapia quando minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando meu casamento e o relacionamento com meus filhos. É por isso que trabalho com isso hoje. A resiliência à vergonha. Com os 4 elementos que vimos no capítulo anterior, tem a ver com um meio termo, uma opção que nos permita abraçar o momento e encontrar a coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie nossos princípios. Como vocês podem ver, a minha voz ainda continua afetada, porque apesar de estarmos em outro capítulo, eu estou gravando no mesmo dia do capítulo anterior. E se você ouviu o capítulo anterior, sabe por que a minha voz está assim. Sou tão exigente com os outros quanto comigo mesmo. Assim como o pai que podou o talento de seu filho, artista, ou o treinador que pegou pesado com meu time de garotos, as mulheres também podem ser muito duras com as outras mulheres. Somos exigentes com as outras porque somos muito exigentes com nós mesmos. É exatamente assim que o julgamento funciona. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou de desviar a atenção. Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que minhas chances de sobrevivência sejam maiores. Meu marido e eu conhecemos algumas salva-vidas e professores de natação. A grande regra do salvamento é utilizar todos os recursos possíveis
antes de saltar e tentar tirar alguém da água. Mesmo que seja um exímio nadador e que a pessoa que está em dificuldade tenha metade do tamanho dele, alguém desesperado fará tudo para salvar a si mesmo, para conseguir manter o fôlego, inclusive empurrar o salva-vida para o fundo no seu esforço de sobrevivência. O mesmo acontece com as mulheres na teia da vergonha. Estamos tão desesperadas para nos livrar da vergonha que ficamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçados. A ironia é que a pesquisa revela que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmos somos vulneráveis à vergonha, atingindo, sobretudo, quem está fazendo as coisas pior do que nós. Se me sinto bem em relação à educação dos meus filhos, não tenho interesse em julgar a opinião das outras pessoas. Se me sinto confortável com meu corpo, não saio por aí zombando do peso ou da aparência de ninguém. Somos cruéis umas com as outras porque usamos essas mulheres como alvo de nossas próprias insatisfações com as deficiências vergonhosas que carregamos. Isso é nocivo e ineficaz. E se olharmos para o bullying nas escolas, é também contagioso. Nós ensinamos esse falso mecanismo de sobrevivência para os nossos filhos. Na minha entrevista com professores e diretores de escola, surgiram 2 padrões que se relacionam diretamente com esse tema. O primeiro padrão é que muitas vezes as crianças que se envolvem com prática do bullying ou competem por posição social, degradando as outras, têm pais que se comportam da mesma maneira com eles. Quando se tratava de garotas, a frase que surgia com frequência nas entrevistas era: os pais delas não estão preocupados com o seu comportamento. Eles têm orgulho de que ela seja uma garota popular. Um diretor comparou essa atitude com a dos pais que primeiro perguntam: bem, pelo menos meu filho ganhou alguma briga? O outro padrão que surgiu apenas nos últimos 2 anos da pesquisa é a idade em que isso acontece. Quando comecei este trabalho, o bullying ainda não era um tema relevante na sociedade. Mas, como pesquisadora da vergonha, eu já dava importância a isso. Na ocasião, meu foco eram os adolescentes, porque a coleta de dados apontava a adolescência como a idade em que esses casos mais ocorriam. Nos últimos anos, entretanto, constatei que muitos meninos e meninas têm se envolvido nesse padrão de comportamento já nos primeiros anos escolares. Como romper esse círculo vicioso? Talvez dando o exemplo de que a solução para se livrar da vergonha não é denegrir pessoas que estejam na mesma situação que nós, mas, ao contrário, darmos as mãos e tentarmos sair dela juntos. Por exemplo, se estivermos em um cinema e observarmos uma mãe com o filho gritando, fazendo manha e jogando pipoca no chão, nós temos uma escolha. Se escolhermos usar esse momento para confirmar que nossos pais ou mães melhores e que ela já está presa na teia de uma maneira que não estamos, iremos lançar olhares de desaprovação e seguir nosso caminho. Porém, a outra escolha é olhar nos olhos daquela mãe em dificuldade de maneira compreensiva, tentando transmitir com um sorriso amigável a mensagem: você não está sozinha, já passei por isso. E assim fazê-la se sentir mais acolhida e segura. Isso é empatia. A empatia requer vulnerabilidade, pois sempre corremos o risco de levar um fora, mas ainda assim vale a pena. O número crescente de homens e mulheres dispostos a correr o risco da vulnerabilidade e partilhar suas histórias de vergonha me dá muita esperança. Vejo isso em atividades de aconselhamentos formais e informais. Nos blogueiros que usam a tela para dividir suas experiências com leitores, nas escolas que não só estão se tornando cada vez menos tolerantes com bullying entre os alunos, mas também estão chamando à responsabilidade os professores, os inspetores e os pais. Os adultos estão sendo cobrados a promover o modelo de sanidade emocional que tanto querem ver nas crianças e nos jovens. Há uma transformação silenciosa acontecendo que está nos levando de afrontar o outro para nos aproximar do outro. Sem dúvida,
Essa transformação exigirá saber lidar com a vergonha. Se estivermos dispostos a ousar grandemente e a nos arriscar ficando vulneráveis, nos libertaremos da teia e reconheceremos nosso valor. Homens, mulheres, sexo e imagem corporal. Em 2006, tivemos um encontro com estudantes de universidades para falar sobre a vergonha. Em determinado momento, um rapaz de 20 e poucos anos nos contou que acabara de se divorciar da sua esposa, pois quando voltou do serviço militar, descobriu que ela estava tendo um caso. Ele disse que não ficou surpreso porque nunca tinha se sentido bom o bastante para ela. Confessou que perguntara à sua ex-mulher constantemente o que ela queria e que sempre que chegava perto de satisfazer suas necessidades, ela redefinia a meta para mais longe. Uma moça da turma pediu a palavra e disse: "Os rapazes são iguaizinhos. Eles também nunca estão satisfeitos. Nós nunca somos bonitas, atraentes ou magras o bastante." Em questão de segundos, o foco se tornou imagem corporal e sexo. A discussão era principalmente sobre como é assustador fazer sexo com alguém de que se gosta quando se está envergonhado com alguma parte do corpo. As jovens que começaram a discussão disseram: "Não é fácil fazer sexo e manter a barriga encolhida. Como a gente pode sentir prazer quando está preocupado com a gordurinha nas costas?" O rapaz que compartilhou a história do divórcio levantou a mão e gritou: "O problema não é a gordurinha nas costas. Vocês estão preocupadas com isso, mas nós não. Não estamos nem aí." O grupo ficou completamente em silêncio. O que realmente pensamos é: parem de se fantasiar sobre o que passa na nossa cabeça. O que realmente pensamos é: você me ama? Você se importa comigo? Você me quer? Eu sou importante para você? Eu sou bom o bastante? É isso que estamos pensando na cama. Quando se trata de sexo, sentimos que a nossa vida está em jogo e vocês ficam preocupadas com essas bobagens? Neste momento, alguns rapazes na sala estavam tão desesperados que colocaram as mãos sobre o rosto. Algumas garotas choravam e prendiam a respiração. Uma das moças que tinha levantado a questão da imagem corporal disse: "Eu não entendo. Meu ex-namorado vivia criticando meu corpo." O rapaz que deflagrara toda aquela comoção respondeu: "É porque ele é um idiota, não porque é o homem." Um outro rapaz, já próximo dos 30, se manifestou de seu lugar, olhando firme para todos nós: "É verdade. Quando vocês querem estar conosco sem reservas, nos sentimos mais valorizados. Ficamos mais felizes. Acreditamos mais em nós mesmos. Estou casado desde os 18 anos e é o que sinto com minha mulher." Até aquele momento, eu nunca pensara que os homens pudessem se sentir vulneráveis em relação ao sexo. Jamais tinha imaginado que a autoestima deles estivesse de alguma maneira em jogo. Depois disso, conversei com muitos outros homens a respeito do tema como sexualidade, vergonha e valorização, incluindo profissionais de saúde mental. Uma das entrevistas foi com um terapeuta que passara mais de 20 anos trabalhando apenas com clientes do sexo masculino. Ele me explicou que os homens aprendem desde muito cedo que a iniciativa do sexo é responsabilidade deles e a rejeição sexual logo se torna a marca registrada da vergonha masculina. Ele comentou comigo: "Confesso que quando minha esposa não está interessada em sexo, eu ainda tenho dificuldade para lidar com sentimentos de rejeição. Não importa se entendo intelectualmente porque ela não está afim. Fico vulnerável e é muito difícil." Quando lhe perguntei a respeito do trabalho que ele desenvolve sobre vícios e pornografia, ele me deu uma resposta que me ajudou a compreender este momento a partir de uma perspectiva inteiramente nova. Ele disse: "Por $5 e 5 minutos, você acha que está tendo o que precisa e sem o risco de ser rejeitado." O motivo de essa colocação ter me impactado tanto foi por ser absolutamente diferente do que as mulheres pensavam. Depois de entrevistar muitas mulheres por uma década, ficou claro que elas acham que os homens buscam pornografia por não gostarem da aparência delas ou por causa da falta de competência delas na área sexual.
No fim da minha entrevista com o terapeuta, ele disse: a grande revelação é que o sexo é assustador para a maioria dos homens. É por isso que todas essas coisas, da pornografia à violência, são tentativas desesperadas de exercer poder e controle. A rejeição é profundamente dolorosa. Desenvolver um relacionamento íntimo, físico ou emocional é quase impossível quando os nossos mecanismos de vergonha estão ativados com força total. Algumas vezes, esses acessos de vergonha estão diretamente ligados ao sexo e à intimidade. Porém, com muita frequência, são os gremlins lançando confusão sobre os nossos relacionamentos. Como vimos, os motivos mais comuns para a vergonha estão relacionados à imagem corporal, envelhecimento, aparência, dinheiro, criação de filhos, maternidade e paternidade, esgotamento, ressentimento e medo. Quando perguntei a homens, mulheres e casais como eles praticavam a espontaneidade de uma pessoa plena em torno desses tópicos tão delicados, uma resposta surgiu repetidas vezes, com conversas sinceras e afetuosas que requerem grande vulnerabilidade. Precisamos ser capazes de falar sobre como nos sentimos, sobre o que necessitamos e desejamos, e precisamos ouvir com o coração aberto e a mente aberta. Não há relacionamento íntimo sem vulnerabilidade. As palavras que nunca podemos desdizer. Quando converso com casais, consigo ver como a vergonha produz uma das dinâmicas mais letais para um relacionamento. As mulheres que sentem vergonha quando acham que não são ouvidas ou valorizadas, costumam lançar mão de críticas e provocações. Por que você nunca faz o bastante? Ou você nunca faz isso direito? Os homens que sentem vergonha quando são criticados por serem incapazes se calam, levando as mulheres a ferir e provocar mais, ou reagem com raiva. Nos primeiros anos do nosso casamento, Steve e eu caímos nesse padrão. Lembro-me de uma discussão que tivemos em que estávamos muito irados. Depois de 10 minutos de recriminações insistentes de minha parte, ele se virou para mim e disse: chega, me deixe sozinho por 20 minutos. Eu não aguento mais. Ele se trancou no quarto e me deixou tão enlouquecida que esmurrei a porta e o desafiei. Volte aqui e brigue comigo. Naquele instante, quando eu vi a mim mesma, percebi o que estava acontecendo. Ele tinha chegado ao ponto de se fechar ou reagir com raiva. E eu estava me sentindo desprezada e incompreendida. A consequência foi o desespero mútuo.